um aluno, ex-aluno da PUC, ele é da turma, formada na turma de 1985 no jornalismo aqui, foi ativo no DCE, nos centros acadêmicos, e é algo que sintetiza muito o que a gente está pensando, a proposta de fazer esse ato, tá? Eu vou ler. O nome do aluno é Walter Falseta. Tá? O fascismo é a rejeição do seu direito tomado à força pelo outro, pelo mais poderoso, pelo mais rico, pelo dono das armas. O fascismo é a força bruta contra a razão. O fascismo é a solução de violência contra a opção do diálogo. O fascismo é o fanatismo contra a ciência e o uso desonesto da religião para justificar a barbárie. O fascismo é a farsa da solução fácil para problemas complexos. O fascismo é a obsessão pela corrupção, sempre apontada nos adversários políticos. O fascismo é a exaltação da caserna e o desprezo pela universidade. O fascismo é o deboche contra a argumentação. O fascismo é o ódio contra os diferentes e também a tentativa de eliminação dos divergentes. O fascismo é irmão do machismo, do racismo e da LGBTfobia. O fascismo é a prática política que não se envergonha de utilizar a mentira e a mistificação para desqualificar qualquer grupo ou pessoa que se empenhe no rito civilizatório. O fascismo é a acusação brutal e é a focalização da culpa. É apontar o dedo para o judeu, para o anarquista, para o cigano, para o homossexual, para o deficiente, para o pobre, para o negro, para o imigrante. O fascismo é a ilusão da liderança forte, autoritária e incontestável. O fascismo é a censura, é o livro queimado em praça pública, é o artista enforcado em uma delegacia de polícia. O fascismo é o exercício de assassinar todos os dias a empatia. O fascismo é a cultura da morte. O fascismo é eterno e precisa ser combatido corajosamente todos os dias. José? Oi. Boa noite. Eu? Oi. Boa noite a todos e todas. Meu nome é José, eu sou militante da União da Juventude Comunista. Como estudante, eu vim demonstrar meu repúdio à ameaça fascista que representa a candidatura do capitão do Exército e certos setores organizados da nossa sociedade. Eu acho importante frisar que o fascismo é uma expressão organizada da violência política dos elementos mais reacionários da nossa sociedade, e a gente não pode esquecer que os empresários reacionários estão incluídos nisso. O fascismo ele se utiliza de métodos de guerra civil para aplicar a sua dominação reacionária. Haja visto os mais de 50 ataques políticos que a gente venceu nos últimos anos. Como representante dos estudantes, eu não podia não ressaltar o perigo que corre a situação da educação pública no nosso país, que é ameaçada por propostas como a de ensino à distância e o sucateamento do ensino público em geral, sem contar a repressão ao ensino crítico e a politização da academia e dos secundaristas. Eu não vou me estender mais na minha fala para abrir para os representantes dos centros acadêmicos e coletivos. Eu vou chamar a Luísa do Libertas, que é do coletivo feminista de psicologia. É mais fácil para você. Meu nome é Luísa, eu sou do coletivo feminista da psicologia, do Libertas, e eu vou ler uma nota que a gente redigiu. O coletivo feminista do Libertas volta a Haddad 3 no segundo turno. Como mulheres feministas e futuras psicólogas, ressaltamos a nocividade de uma candidatura fascista que tem instigado o ódio contra as minorias políticas no Brasil inteiro e que promete realização de projetos no sentido contrário dos direitos humanos, da educação, da saúde e das trabalhadoras e trabalhadores. Muito tem se falado sobre ele e, portanto, achamos que é a nossa prioridade nos posicionar
não só contra ele, mas também a favor do candidato petista Fernando Haddad. O ex-prefeito da cidade de São Paulo representa a democracia neste segundo turno, além da garantia da permanência dos direitos que já conquistamos e da luta pela conquista de novos avanços. Ao lembrar que, como ministro da Educação, proporcionou o acesso de milhares de estudantes de baixa renda ao ensino superior através do ProUni e do FIES sem fiador, além da abertura de universidades federais, salientamos o compromisso do candidato com a educação no nosso país, setor que é tão importante para os avanços em todos os outros. Em seu plano de governo, Haddad demonstra o conhecimento da realidade do nosso país com propostas concretas para o desenvolvimento econômico, político e social. Aborda temas como segurança, saúde, educação, economia, políticas sociais, política interna e externa e até uma reforma tributária. Além disso, com a sua ida ao segundo turno e sua aliança com outros partidos, o candidato incorporou ao seu plano de governo pautas desses outros planos, como, por exemplo, em sua parceria com o PSOL, incorporou pautas com os direitos das mulheres, da demarcação de terras indígenas e regularização dos territórios quilombolas, do combate aos privilégios dos poderes legislativos, executivos e judiciários e das grandes empresas e um plano de construção de moradias populares. Por fim, é importante lembrar que, em tempos como este, tomar um posicionamento em prol da democracia e do diálogo é essencial e, portanto, escolher não se posicionar é posicionar-se a favor do discurso fascista e impositivo. Pela democracia, pelos direitos humanos, estamos com o Haddad e Maduro. Obrigada. O Leandro, do Centro Acadêmico de Psicologia também. Boa noite. Eu sou o Leandro, representante do Centro Acadêmico de Psicologia, e eu vou ler também uma nota aqui que nós, do CA, redigimos. O Centro Acadêmico de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo expressa aqui todo o seu desgosto e repúdio à candidatura de Bolsonaro, que não se baseia em propostas sólidas nos campos econômicos, político e social, mas através de ataques à democracia e a propagação de ódio a minorias e aos pobres, propagadas principalmente por notícias falsas que são apresentadas à população de maneira manipulativa e ilegal através de redes sociais. É sabido que membros da campanha do candidato se encontraram com Steve Bannon, supremacista branco e estrategista da campanha presidencial de Donald Trump, que fez uso ilegal e imoral de dados de usuários para repassar as notícias, muitas falsas, para incitar o ódio no eleitorado contra o adversário de Trump. Nosso centro acadêmico pertence a uma das universidades nacionais que é símbolo da defesa da democracia, repudia profundamente toda e qualquer manifestação contra o regime democrático de nosso país. Não defendemos que a situação atual do nosso Estado democrático seja perfeita, porém a democracia deve ser sempre revista e reparada, nunca eliminada. Para salvá-la, assim como quando tratamos um doente e o remédio não funciona, não devemos matar o paciente, mas trocamos o remédio. Não há maneira moral ou ética de aceitar ou reverenciar a tortura. Qualquer manifestação nessa direção vinda do Estado configura fascismo. Bem como as notícias das recentes agressões verbais, físicas e psicológicas vindas de eleitores pró-Bolsonaro contra os cidadãos que questionam a candidatura de Jair. Nos opomos total e frontalmente contra qualquer tipo de violência praticada por representantes do Estado ou de membros da sociedade civil, que ameaçam a democracia e espalham medo de expressar-se. Por final, como psicólogos em formação, compreendemos que uma sociedade baseada no ódio e na intolerância cega é uma sociedade em sofrimento, que volta-se contra si mesma apunhalando-se, e que nunca se manterá e se desenvolverá plenamente, senão pelo diálogo. Por isso, lutamos para que não haja mais sangue de inocentes derramado, e como psicólogos lutaremos sempre pela dignidade de todo ser humano existir e resistir. Ana, do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Boa noite. Gostaria de saudar, em nome da gestão Manacá, do CACS, à disposição de todos aqui presentes hoje, a oportunidade de falar e de ser ouvida. Gratifico o compromisso dos educadores que guardam tão atenciosamente nossos direitos de aprendizagem e autonomia,
Agradeço ao esforço dedicado de trabalho dos funcionários da PUC e da Impacto Serviços todos os dias, garantindo possibilidades para tudo isso, e aos demais estudantes que estão tocando o movimento a duro custo. A democracia no Brasil é palavra viva, condição em construção. Corpos foram tombados e, em primeiro lugar, deve-se respeito. O devido respeito do qual faz parte a retaliação histórica, a reavaliação dos valores, a descolonização do pensar e agir. É preciso entoar a voz, o devido respeito à memória da luta, à memória de Mestre Moa, de Marielle Franco e de Luana Barbosa. É devido o respeito à memória dos estudantes que lutaram contra a ditadura e a maioria da população em luta contra a opressão genocida e violenta do Estado brasileiro. O movimento das mulheres grita, eles não, nenhuma menos. Grita a capacidade de se levantar contra a ameaça real, misógina e racista. No debate da questão presidencial, entendemos que o projeto apresentado pelo candidato Jair Bolsonaro vai muito além dele próprio. Assistimos à despolitização e o esvaziamento dos significados políticos, o que leva a uma extrema confusão. A ignorância sobre os processos políticos do nosso país e os mecanismos da saúde, educação, segurança pública e meio ambiente paralisa e consome qualquer debate possível. Essa despolitização abre espaço para um candidato sem programa que defende pautas extremamente retrógradas e não populares e, por isso, limita sua campanha a moralismos e notícias bombásticas, distorcidas, quando não falsas. As pessoas estão inconformadas e insatisfeitas, e por mais que não seja, Bolsonaro aparece como um candidato antissistêmico, um voto de protesto. Repolitizar essa conjuntura é dever de todos nós. Novamente politizar sobre o que é a esquerda, o que são nossos sonhos e nossas alternativas propostas. O voto 17 é a exploração dos trabalhadores, é a opressão e a destruição do planeta e das pessoas. O reagrupamento do campo da direita em torno da extrema-direita e o segundo turno significam que ele conseguiu se localizar politicamente no Brasil, mobilizando pessoas para seu projeto. Existe uma parcela protofascista desse eleitorado, que se beneficia da hierarquia do patriarcado burguês escravocrata. Existem também votos disputáveis, pessoas que optam pelo voto de protesto e que não carregam a mesma identificação ideológica, o que a maioria das vezes está associado às estratégias de campanha, marketing, fake news e boicote ao debate. Os ausentes, nulos e brancos somaram 40 milhões de votos no primeiro turno. É nosso dever como educadores e universitários informar e desmentir. Nós, do CACS, defendemos a construção coletiva, o movimento contínuo, persistente e o diálogo permanente com a sociedade. O medo não pode dominar o campo, nem desmobilizar a campanha. Eles não, nenhuma menos. O CACS coloca-se contra as alterações realizadas na CLT e a terceirização contidas na reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e o congelamento dos gastos com investimentos e serviços públicos, contra a PEC do teto. O Estado deve fazer maiores investimentos na saúde pública, mantendo o acesso ao SUS público e gratuito. Defendemos que o Estado deve investir na educação, com escolas e universidades com acesso universal e gratuito, e a política de cotas, que faz parte do processo de reparação histórica. Somos contra a ação antieducacional, que clama a volta da educação moral e cívica da época da ditadura militar, superada pela vitória de pensadores e pensadoras da educação. Contra a escola sem partido, as reformas curriculares do ensino médio, que ignoram a qualidade das professoras no Brasil. Contra a flexibilização do uso de agrotóxicos pelo Estado, defendemos a reforma agrária e a agroagricultura familiar. Contra a intervenção federal no Rio de Janeiro
e as propostas de redução da maioridade penal, defendemos o valor da vida de todas as pessoas. Para derrotar o Bolsonaro, nas urnas chamamos o voto 13, Haddad e Manu. E mais que isso, derrotar seus projetos nas ruas. Qualquer cenário não garante estabilidade. Participe, organize-se e fortaleça suas relações. Jamile, do BNE, do Centro Acadêmico de Jornalismo. Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui fazer uma fala rápida. O Centro Acadêmico Benedito Paixão vem a público se manifestar contra o crescimento do fascismo e contra os candidatos que canalizam esse crescimento institucionalmente. Como jornalistas, não podemos nos calar diante da ameaça fascista e da supressão das liberdades democráticas. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, não nos representa, pelo contrário, representa tudo que este centro acadêmico e a PUC-SP lutou e lutará. O candidato da extrema-direita apresenta propostas simplistas para a resolução de problemas crônicos históricos da sociedade brasileira. A violência não será resolvida sem o debate da legalização das drogas, a corrupção tampouco será resolvida sem a vasta apuração de toda a corrupção sistêmica do sistema capitalista. Ele não é machista, é racista, misógino, vai contra o amor, a emancipação da mulher e esquece dos 300 anos de escravidão do povo negro e indígena no Brasil. Não obstante, o candidato demonstra clara afinidade com propostas do neoliberalismo. O candidato em questão é contra a classe trabalhadora, votou favoravelmente a PEC de corte de gastos, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista da terceirização. O candidato do PSL apoia do período da história que os jornalistas não podiam escrever o que queriam, apoiam a tortura e a morte do nosso eterno companheiro de profissão Vladimir Herzog, torturado e morto nos porões do DOPS. É nosso papel, como comunicadores, debater e mostrar para a população que o fantasma do fascismo nunca esteve tão presente. Também é nosso papel demonstrar que Bolsonaro irá atacar direitos adquiridos com muita luta e sangue da classe trabalhadora. Mais do que nunca, pedimos a união de todos no voto pela democracia e a gente reforça o nosso ele não. Bom, os centros acadêmicos que se colocaram, já todos falaram. Antes de eu passar a palavra para o público, chegaram para o PUC vários manifestos. Eu não lerei porque são muitos manifestos, mas eu já gostaria de dizer de onde vieram esses manifestos e depois a gente poder publicar, informar no PUC Viva, no Face, não é? Então, também estão se manifestando contrários à presidência de Bolsonaro e em relação ao processo de avanço de uma possibilidade do fascismo, professores do Laboratório de Psicologia Experimental da PUC de São Paulo. Depois também abaixo 53 professores da FEA, também um documento, um texto pela democracia e pela defesa dos princípios civilizatórios. Também chegou até nós, para ser informado nesse ato, uma nota do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo sobre a situação política brasileira. Também a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, assina uma nota de repúdio à declaração de Bolsonaro sobre o fim do ativismo no Brasil. Depois, nós temos também um texto do professor Demerval Saviani, que encaminhou a respeito da situação política. Fora isso, nós recebemos do professor Caio Navarro de Toledo, de Campinas, e do Marxismo 21 também uma nota e uma manifestação. Recebemos também dos Conselhos Regionais de Serviço Social do Nordeste, que também estão em mobilização nas ruas, e da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e do Conselho Federal de Serviço Social. Então, a gente também está informando, não é?
além da Executiva Nacional de Estudantes em Serviço Social. Então, esse material já chegou até a PROPUC, tá? Eu vou, se mais documentos ou textos forem chegando, à medida que vocês forem falando, a gente vai informando e vai socializando. Então, eu vou agora abrir para intervenções a respeito da conjuntura, do que fazer, de um balanço político desse momento, não é? Para depois a gente também ver as propostas em relação à organização do dia 25. Tudo bem? Então, quem quiser se inscrever, é só levantar. Regina? Então, Regina, se quiser vir aqui à frente, porque está gravando. É. O que eu quero, na verdade, é dizer que... Se apresentem, viu? Porque não é todo mundo que conhece todo mundo, então dizer o nome, de onde é, tá? Bem, eu sou Regina. professora da FEA, não é? E sou também da diretoria da PROPUC, mas eu acho que para ajudar a esse momento de reflexão que nós estamos aqui, eu acho importante, não é, colocar em público, primeiro a postura dos eleitos do senhor Bolsonaro, não é? Não somente um tal de príncipe Orleans e Braganças, que eu não sei de onde surgiu, não é? Porque eu não sei se ele é brasileiro, se ele é, da onde ele é, que faz um artigo, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, onde ele faz um artigo em que ele coloca que o conservadorismo é mais avançado do que o liberalismo. Então ele constrói, na página 3 da Folha de São Paulo, ele constrói todo o seu argumento para comprovar como é que eles, conservadores, retrógrados, avançam mais na sociedade brasileira do que realmente aquilo que está, enfim, do que os próprios liberais. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é ontem que, surpreendentemente, 2 generais eleitos deputados federais, né, vão ao jornal também, em página inteira da Folha de São Paulo, e colocam, inclusive um deles ameaça os próprios ministros da Suprema Corte Brasileira de prisão, que deveriam todos estarem em prisão, caso, né, tentem soltar algum prisioneiro da Lava Jato, que já condenado, né? Isso é abertamente colocado, mas mais grave do que isso é a ação golpista do senhor Temer, né, que jura a Constituição brasileira e, ao tomar posse, diz que não vai errar porque vai obedecer a regras do livrinho, e que nos vem com um decreto, não é? De 15 de outubro de 2018, o decreto 9.527, onde ele recria no Brasil e coloca em ação, que aliás a ABI nunca deixou de existir, a força-tarefa de inteligência para o enfrentamento supostamente do crime organizado no Brasil, com as competências de analisar, compartilhar dados e produzir relatórios de inteligência com vistas a subsidiar a elaboração de políticas públicas. Detalhe, políticas públicas e a ação governamental no enfrentamento a organizações criminosas, quem são ninguém sabe, que afrontam o Estado brasileiro e as suas instituições. Esse é o artigo 1º. E no artigo 2º, a Força-Tarefa de Inteligência para o Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil será composto por um representante titular e suplente dos seguintes órgãos. Primeiro, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará o grupo. Segundo, Agência Brasileira de Inteligência. Terceiro, Centro de Inteligência da Marinha, do Comando da Marinha do Ministério da Defesa. Quarto, Centro de Inteligência do Exército, do Comando do Exército do Ministério da Defesa. Quinto, Centro de Inteligência da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. 6. Conselho de Controle das Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. 7. Secretaria de Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda.
8. Departamento de Polícia Federal do Ministério de Segurança Pública. 9. Departamento Penitenciário Nacional do Ministério de Segurança Pública. E 11. Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Segurança Pública. Esse artigo é acompanhado, né, de dois incisos. Em seguida, o artigo 3º, que define quais as funções do coordenador da Força-Tarefa de Inteligência para o enfrentamento do crime organizado, também com 2 incisos. E, finalmente, são 7 artigos ao todo, assinado Brasília, 15 de outubro de 2018, 197º ano da independência e 130º ano da República, Michel Temer, Sérgio Westphalen et Checoin. Este texto não substitui o publicado no DU de 16 de outubro de 2018. Então é gravíssimo o que está acontecendo. Nós estamos aqui confundindo algumas coisas quando a gente fala do fascismo e cita Hitler, que é nazista. E, ao mesmo tempo, nós estamos retrocedendo dentro dessa sociedade e não nos referimos a isso, a uma época terrível do integralismo nesse país, o que explica a adesão dos setores médios da sociedade ao bonapartismo que está aí colocado pelo senhor Bolsonaro. O Anauê está de volta. E o Anauê naquilo que tem de pior, de mais retrógrado, de mais mentiroso, e que já atingiu essa sociedade brasileira, não somente nos anos de 1930, ressurgiu nos anos de 1964, não é? E eu lembro a vocês que a ditadura caiu pela corrupção que ela mesma criara. É o período maior de corrupção desse Brasil, não é? Fala-se da corrupção atual. A diferença de um período e outro é que a corrupção atual é denunciada e na ditadura não foi denunciada. A ditadura levantou os pilares dessa sociedade no qual nós estamos assentados. Então, esse retrocesso, não voto pelo PT e não vou votar pelo França porque os admiro, porque não os criticam. É que nesse país o pior nunca é conduzido. Quanto pior, melhor. Como eu já ouvi de alguns companheiros aqui dentro. Na verdade, a omissão nesse momento à eleição é conduzir, todos nós a um retrocesso que já está anunciado antes mesmo do segundo turno, do final. Isso tem que ser denunciado por nós todos. Quer dizer, eu acho, sinceramente, que apesar do pouco tempo que o Haddad teve, eu acho que o movimento de mulheres é um movimento muito mais amplo, porque democrático, é uma frente democrática. Essa frente democrática nós temos que carregar. É uma obrigação nossa. Porque amanhã nós vamos realmente ter por que perder o sono e não dormir, porque não denunciamos, porque não chamamos a luta, nem fomos às ruas. Então, eu acho que é isso que temos que falar, mas temos que denunciar novamente o primeiro golpe realmente dado antes mesmo das eleições, na constituição das agências de inteligência. E hoje aconteceu mais um incidente. Seguidor do Coiso, diante da CNBB, acusando a CNBB de ser um centro do comunismo e, portanto, a CNBB tem que tudo estar preso, a CNBB tem que fechar as suas portas, etc. Eles querem
escola sem partido, eu quero religião, igreja sem partido. Eu não entendo participação política de religioso em partido e no Congresso. Realmente esse país está de ponta cabeça e na minha idade, que já atravessei, eu comecei no movimento estudantil aos 16 anos, estou com 70. E não quero tornar a assistir, eu não quero para meus filhos, para meus netos, o futuro que está se antecedendo se perdermos essas eleições. É só isso que eu queria dizer. E mais? Lúcio? Tiver alguém? Não, para Lúcio. Se quiser também sentar aqui, que facilita. Tem um microfone, se apresenta. Você viu a mensagem? Não. Eu não entendi o que você falou, acho que eu perguntar as minhas depois. Ah, eu não vou celular. Era do celular. Boa noite. Meu nome é Lúcio, sou professor do Departamento de Política. Estou com atividade imensa para falar ao microfone, desaprendi, e nunca aprendi a usar isso aqui. Tanto que acabei ligando e provoquei um ruído lá meio estranho. É que eu não resisti à mensagem, eu não sei se é o tal do fake news em ação, mas tem aqui que nazistas, bolsonaristas, atacam Lula na sede da PF, Polícia Federal, em Curitiba. É um chamado, um pedido de solidariedade, que volta todos para lá, que mulher para, né? Para defender o presidente Lula, ex-presidente, de um ataque fascista, né? Não sei exatamente se são nazistas, ou certa diferença entre um e outro aqui, e provavelmente essa coisa ocorre neste momento aí. Quer dizer, é uma descalada, né, da extrema-direita inédita que eu saiba na história do Brasil. Né? Quer dizer, qualquer exemplo anterior, inclusive da ditadura militar, durante a qual eu vivi, né, de ponta a ponta, digamos, algo menos bárbaro, menos atroz, menos sombrio do que o que se prenuncia para a sociedade brasileira agora, quando se completam 50 anos, né, da edição do ato institucional número 5. Né? Exatamente. 5, né? 13 de dezembro de 1968. Eu já era vivo, estudante. Pouco depois eu seria expulso da Universidade de Brasília, onde eu não só estudava como morava, e presidia o centro acadêmico lá de ciências naquela época, no período mais sombrio, né, da ditadura militar. Havia menos barbárie do que o que se pronuncia agora. Né? Não havia, por exemplo, uma extrema direita ampla, né, e disponível para movimento fascista, como existe hoje no Brasil. Né? Bom, não tem um partido, não tem ainda, né? Mas há uma desagregação do sistema partidário, não quer dizer que todos os partidos desapareçam, né? E há elementos para uma organização de um movimento fascista também no plano partidário, né, aqui no Brasil. Isso é muito preocupante. Esse precedente ocorreu, né, já por diversas vezes na Europa, mas também não adianta muito a gente querer ou aguardar ou ter expectativa de que as coisas se repitam, né, exatamente como aconteceu. Quer dizer, há um outro contexto, né, de relações de classe, inclusive, que possibilita essa encruzilhada em que se encontra o Brasil. Eu diria que entre um caso a direita triunfe, entre o bonapartismo, foi mencionado aqui pelo professor Reginaldo Gadelha, uma solução fascista, né, uma solução de tipo, digamos, bonapartista, né, ou uma ditadura militar. Né? Você tem essa tríade, alguma coisa que, inclusive, né, pega elementos dos três
regimes aí que são classicamente considerados como regimes de exceção. É importante também observar que nós estamos diante de um panorama eleitoral que já transcorre fora da chamada normalidade da democracia liberal. Né? Nós temos já um candidato, aliás, provavelmente sofrendo ataque, né, que foi preso, né, e impedido de se apresentar, pleiteando com a chance de sucesso muito grande, né, um novo mandato para a presidência da República. É interessante porque os meios de comunicação aparentemente combatem muito a chamada cultura do ódio, né? Mas é interessante que de um lado só está preso o candidato, do outro lado não. Apesar do festival de frases fascistas, né, algumas claramente nazistas, né, pronunciadas pelo candidato que não está preso. Atenção, não pelo candidato que está preso. Né? Eu não sou lulista, tenho críticas imensas, né, ao PT, né, e ao lulismo, mas é importante notar que, né, um jornalista suspeito, como Reinaldo Azevedo falou, eu escrevi 4 livros contra o PT e o Lula nunca foi preso. Né? E o Lula está detido sem prova, o que é um problema muito complicado, que eu gostaria de comentar daqui a pouco. Mas é bom a gente saber, até porque nós já temos essa experiência nas universidades, que estas eleições não são democráticas nem segundo o figurino da democracia liberal. Ou se a gente quiser falar com outra linguagem teórica, com o figurino da democracia burguesa. Essa eleição é uma espécie de disparate. Nós estamos jogando já um jogo de cartas marcadas e com uma margem muito grande de imprevisibilidade. Eu não estou interpretando, o ministro do Exército já declarou, logo após aquele atentado ainda pouco esclarecido contra o candidato que está solto, que, dependendo do contexto, a legitimidade do eleito poderia ser prejudicada. O que ele falou para o povo, né, é que as Forças Armadas, ou parte delas, não poderiam vetar, né, bem claramente, né, posse do candidato eleito. O que, aliás, já é uma certa tradição na história do Brasil. Né? Não vamos esquecer que o Vargas foi deposto, suicidou-se em 24 de agosto de 1954, assumiu o vice, né, que, aliás, com uma posição oposta à do Vargas, nomeou o Ministério de Direita, comprometido com a queda do Vargas. Naquela época, houve eleições para a sucessão do Vargas, né? O candidato do PSD, Juscelino Kubitschek, foi vetado, ele apostou na candidatura dele, convidou o Goulart para se candidatar com ele, e houve uma tentativa de golpe para impedir a posse do Goulart. O que, aliás, só foi realizado, a posse já foi realizada, porque houve no Brasil muito estranho um golpe da legalidade, né? Um golpe militar, com apoio popular também, que leva a garantir a posse do presidente JK e o governo dele ao longo do ano de 1956. Né? Época em que o Estadão se negava, o Estadão, jornal do Estado de São Paulo, se negava a chamar o presidente Juscelino Kubitschek de presidente, mas chamava de aquele que se apresenta como presidente da República, que tomou o poder pela força e pela força será derrubado. Né? Isso o grande democrata, jornal do Estado de São Paulo. Então, a posição da grande imprensa hoje não constitui também grande novidade na história do Brasil. É claro que são outras as relações de classe, né? No Brasil mudou, o mundo mudou, mas é interessante levar em conta que existe uma tradição golpista muito grande no Brasil e da qual participa o conjunto da grande imprensa. A mesma coisa aconteceu com a deposição do presidente João Goulart, em 1964. A Folha de São Paulo, que hoje lança manchete sobre um mega fake news a ser utilizado às vésperas do segundo turno, da eleição do segundo turno, ela lançou um editorial recentemente com um nome idêntico a um dos 2 editoriais bombas lançados pelo Correio da Manhã, exigindo a queda do governo João Goulart.
Então nós estamos num cenário de golpe mesmo, né? Um golpe em processo, né? Agora, é preciso levar em conta, e estou caminhando para terminar, mas não poderia deixar passar em branco isso, a esquerda, a direita está muito dividida. No momento, isso torna a situação ainda mais perigosa, uma crise muito forte no interior da direita. Não vamos pensar que tem uma direita compacta, né, saber exatamente o que quer, planejando meticulosamente o que vem por aí. Não, né? Não tem. Basta ver, por exemplo, uma matéria da Folha de São Paulo hoje, basta ver generais recém-eleitos defendendo cassação de ministro do Supremo Tribunal Federal e cassação de parlamentares também. Basta ver, por outro lado, setores da grande finança internacional recalcitrantes em relação a apoiar a candidatura Bolsonaro. Não é toda grande, não é todo capital rentista que apoia. Em geral, são setores menos institucionalizados, mais aventureiros, que apoiam a candidatura Bolsonaro. E um elemento comum à ascensão do fascismo e do nazismo é a participação de um meio de empresariado, não é só de uma classe muito de direita, não. Eu acabei de receber de alguns colegas da sua presença aqui uma relação de empresas e empresários que apoiam a candidatura Bolsonaro até debaixo d'água. É interessante notar que nenhum deles representa o grande capital e praticamente nenhum deles representa o grande capital rentista internacional, né? Então, provavelmente, o vínculo maior da candidatura Bolsonaro é com setores médios, do médio capital, em grande parte nativo aqui do Brasil, né, que se sentem prejudicados pela crise e querem jogar o peso da crise sobre os trabalhadores sem qualquer tipo de negociação, né? Esse pessoal talvez seja, no momento, a vanguarda, né, mais aguerrida, mais bárbara da ofensiva golpista no Brasil, e nem eles sabem onde isso vai terminar, né? Os grandes canais de televisão estão divididos, o mais importante deles oscila bastante, né, nesse espectro entre a saída autoritária e uma saída fascista, mas parece que não deseja tanto isso daí. As frases racistas anteriores aos montes do Bolsonaro, mais recentes e insistentes do candidato a vice dele, o general Mourão, não agradam ao conjunto daqueles que apoiam Bolsonaro, até porque a sociedade brasileira tem mais da metade de negros e negras, quer dizer, a nação do general Mourão, na pesquisa que sobre isso, parece que é uma nação onde não caberão cerca de 100 milhões de brasileiros e brasileiras aqui. Sem falar que ele também não gosta de índios e nem de descendentes de ibéricos, né, que seriam patrimonialistas, né. Isso é uma coisa que compulsivamente ele repete, tem eco na sociedade brasileira, que é profundamente racista, né, seja pelo passado, seja pelo capitalismo ultra desenvolvido que produz ali racismo, né. Agora tem também rejeição muito grande no interior da sociedade brasileira. Quer dizer, há uma série de, digamos assim, de fissuras no campo da direita, elas tendem a se aprofundar, né. Esta eleição do segundo turno, como eu já falei, é uma eleição já numa situação de exceção, não é uma eleição em um sistema democrático liberal institucionalizado. É bom que a gente saiba disso. Agora, a boa novidade é que a esquerda se uniu mais, né, enquanto a direita está em crise, né. Eu tenho uma dificuldade muito grande para me lembrar de alguma época na história do Brasil em que as esquerdas e o campo democrático, né, tendem a agir de maneira mais unitária, né. Isso é muito bom, porque será mais necessário depois do que antes das eleições. Qualquer que seja aquele que venha receber mais votos, né, esta luta não terminará, né, no domingo à noite, com todo mundo satisfeito, bebendo cerveja. Basta ver o que provavelmente acontece em Curitiba, né, nessa noite aí, né. Então, por menos que sejamos aqui, é importante que a gente se mantenha cada vez mais coeso, que a gente se mantenha cada vez mais unido e que a gente amplie cada vez mais o campo da democracia, né. Essa luta nossa é uma luta nacional e é uma luta internacional também, né, porque a gente tem que levar em conta
a dimensão geopolítica, o papel do Brasil no contexto internacional e essa crise de hegemonia vivida pelos Estados Unidos da América, às vésperas de uma nova rodada de uma crise capitalista internacional. Quer dizer, uma situação tremendamente complicada. Eu não estava exagerando quando eu dizia que, na minha não tão curta existência, eu não me lembro do prenúncio de algo tão complicado como o que nós vivemos nesse momento aí. Mas a hora não é de desânimo, muito pelo contrário, né? O que é admirável é como, com uma certa rapidez, nós conseguimos nos unificar, né? E vamos fazer isso cada vez mais. Muito obrigado. Mais alguém quer se inscrever? Vamos escrever. Eu vou me inscrever. Sueli. Não, quem vem para cá, né? Porque eu me inscrevi. Bem, eu vejo esse momento como um momento importante, como já falaram aqui, embora a gente não esteja com o auditório lotado, mas para a gente poder, de fato, refletir a respeito desse momento que, na minha avaliação, é de uma gravidade muito grande, né? Eu também vivi a ditadura, fui presa no período da ditadura, muitos amigos foram exilados, assassinados. Sabemos, não é, que na realidade, por ausência de uma luta no país, os crimes em relação à ditadura até hoje não foram, de fato, revelados, recuperados. E pensar a conjuntura de hoje nos remete a pensar um processo mais amplo do capital e do capitalismo no plano internacional. Até para pensar o dia seguinte, como diz o Lúcio, do ponto de vista da nossa organização de autonomia e independência de classe. Nós estamos vivendo numa quadra histórica de uma crise estrutural do capital e do capitalismo, onde o antagonismo entre forças produtivas e relações sociais de produção tem levado que o capital se reorganize internacionalmente. Por isso que a consigna Operários de Todo Mundo Univos, ela é atual. Porque se a classe operária não se organizar no plano internacional, nós estamos fadados a uma perspectiva particularista. Então, é necessário um processo internacionalista do ponto de vista dos trabalhadores. Porque os ataques do capital são brutais, são internacionais. As medidas que foram tomadas na América Latina, e o Brasil como parte da América Latina, desde 89, com o consenso de Washington, com um projeto neoliberal. E o que é o projeto neoliberal? É o Estado mínimo para os trabalhadores e máximo para o capital. E do ponto de vista das condições objetivas da classe trabalhadora, é destruição de força produtiva e desemprego, precarização do trabalho, desregulamentação. Então é importante que se diga, não é, que os governos que vieram depois, inclusive os dois governos do Partido dos Trabalhadores, deram continuidade ao projeto neoliberal. Deram continuidade. Essa semana a gente discutia em relação aos 55 projetos de lei de destruição do interesse dos trabalhadores que estão em tramitação no Congresso Nacional. Eles não começaram com o governo Temer, eles começaram bem antes. Então, a 664, a 665, a lei antiterror, que hoje o Temer se utiliza para recuperar as medidas de segurança nacional, elas já estavam lá presentes quando a Dilma fez esse decreto. O 664 e 665 eram dois instrumentos que desembocaram na contra-reforma trabalhista. Então, nós temos que compreender essa conjuntura do ponto de vista, e aí o Lúcio levantava da questão das esquerdas, e acho que do ponto de vista da esquerda a gente tem que refletir
a possibilidade de, no dia seguinte, e nesse processo, construir uma unidade classista, uma frente única classista de luta. Porque só os trabalhadores é que poderão tomar nas suas mãos um projeto emancipatório. Nós temos que ter essa clareza. E o que ocorre, já foi levantado aqui, nós fizemos a maior greve que se teve nesse país em 2017, com 35 milhões. Mas, na sequência, a CUT, que congrega a grande maioria da classe operária, aquela da filial, porque se tem de um lado na CUT e do outro naquilo que se chama da farsa sindical, que é o braço direito do projeto neoliberal e do capital no seio do movimento operário. Recuou e caiu numa perspectiva extremamente politicista, como se aquele Congresso Nacional, naquela noite de horrores, onde esse candidato da extrema-direita fazia menção à Ustra, não era por ali, não era pelo processo institucional. Era necessário uma greve, era necessário que a classe se organizasse, fosse às ruas, mas também se utilizasse do instrumento da ação direta da greve. Então, nós também vivemos um processo, não é, onde nós temos que analisar o significado. Eu, nas eleições passadas, no segundo turno, eu anulei o meu voto. Não tenho ilusões, saí do Partido dos Trabalhadores quanto à Carta aos Brasileiros, mas nem por isso deixei de me contrapor ao golpe parlamentar que passou por cima de 54 milhões de pessoas que votaram em Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade. Então, nós já estamos vivendo uma ditadura civil. Nós já estamos num processo de ditadura civil. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Um golpe que começa lá articulado porque no próprio aparelho de Estado você tem instrumentos no âmbito mascarado do Estado Democrático de Direito para se utilizar desse instrumento e, no momento em que o governo do PT estava com baixa popularidade, mediante, vocês se lembram, as mobilizações de junho, depois o não vai ter Copa, né? Depois o processo de repressão contra as ações dos movimentos sociais nas ruas, todo mundo se lembra disso. Mas era necessário para a direita, para o grande capital internacional, para a burguesia internacional, que houvesse um golpe para, com maior celeridade, com maior austeridade, aplicar as medidas de destruição dos direitos dos trabalhadores. E aí foi terra arrasada e vai continuar sendo terra arrasada se a gente não se organizar e não resistir em frente de luta e de organização. Independentemente do resultado das eleições, e depois eu vou falar de um e de outro, a quadra histórica vai significar que nós temos que nos organizar. Até porque o próprio governo do PT já fez a política de conciliação de classes e as massas trabalhadoras não viveram até o final a experiência com o Partido dos Trabalhadores. Na minha avaliação, posso estar errada, se tiver, me convençam. Então, eu penso que é um momento importante para refletir, porque também, muitas vezes cai sobre nós uma concepção meramente politicista, como se as eleições fossem resolver. Não vão resolver. Não vão resolver. Não é via processo eleitoral. Uma possibilidade de um tempo de revolução social, como dizia o Marx, é num processo revolucionário. Então não vamos ter ilusão politicista de que via... E aliás o Lenin já falava do cretinismo parlamentar. Com isso, não quero dizer que os trabalhadores, desde que organizados numa frente única, classista de organização e de autonomia, possam concorrer programaticamente
no processo eleitoral. Mas não subordinar essa luta à luta real do processo da classe trabalhadora. Então, eu penso que nós estamos numa quadra histórica muito difícil. E, de outro lado, a gente sabe que uma coisa é posição de classe, situação de classe, consciência de classe. Setores operários, setores empobrecidos, estão assumindo a ideologia dominante, trazendo para si essa concepção reacionária, tá certo? Eu já estava andando nas ruas, conversando com as pessoas defendendo, por exemplo, encarceramento em massa, por exemplo, defendendo a redução da maioridade penal, por exemplo, defendendo a pena de morte. E é isso que a extrema-direita está colocando na ordem do dia. Então, a isso eu tenho que dizer não. Não. E penso que há momentos, a não ser que me convençam ao contrário, que temos frentes democráticas e populares. Isso não significa se diluir numa frente ampla. Eu me lembro que no período da luta pela democratização do país, nós tivemos uma frente democrática. Luta pelas diretas, tá certo? Que passaram por cima de milhares e de milhares de trabalhadores que foram às ruas e fizeram o centrão, todo mundo se lembra disso. Daquilo que Florestan chamou de a transição pelo alto. Então, eu penso que nós temos, e nós já estamos, é muito interessante, é cruel, mas é muito interessante, porque a gente já está, não só ouvindo, mas já está a contribuir, eu vou concluir depois, mas eu quero dizer isso, depoimentos de escolas, inclusive infantis, já com repressão, se antecipando a escola sem partido. A questão da moral, da família, aquilo que era lá, a família com Deus, pela liberdade, como chamava aquilo? Era TFP. Era tradição, família e propriedade. Não era? Era ouro para o bem do Brasil, aliança para o progresso. Não é? As mães saindo às ruas em defesa da família. Então, essa concepção reacionária, moral. E aí, o Brasil é o país que mais mata LGBT. Anteontem, uma travesti foi morta e vai continuar matando. É o país com o maior genocídio de quem? Da população pobre e negra da periferia dos morros. Marielle foi assassinada e até agora não foi apurado. Então já há, com a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, nós já estamos vivendo uma ditadura civil. E agora, tendo uma extrema-direita via eleitoral, vai se utilizar do próprio chamado Estado Democrático de Direito, mesmo que capenga, para, no interior do aparelho de Estado, todas as medidas de uma ditadura. É só ouvir as declarações dos generais, é só ouvir o programa de que em todos os estados nós temos que ter escolas militares. É o retorno da organização, da moral e cívica. É a negação da história, da arte, da filosofia. É a negação da vida. A isso nós não podemos sucumbir, nós temos que fazer esse debate, nós temos que discutir. É a negação, por exemplo, de fazer um debate sobre a sexualidade. A sexualidade é parte da vida. Então, a universidade, e aqui nós estamos na universidade, nós temos um papel muito importante do ponto de vista da formação, do ponto de vista da politização. Nós já estamos num golpe. E por último, dizer que também a prisão do Lula, e quando o Lula foi preso, imediatamente eu chamei João, que é presidente da Procura, falei, nós vamos fazer uma nota contra a prisão do Lula. Porque não havia crime de responsabilidade. Então, a prisão do Lula, ela também é parte do golpe e da estratégia desse golpe. Então, eu penso que nós temos muito para refletir, para debater, porque as medidas que virão são
totalmente destrutivas. E concluo para dizer que virão aqui, como já tentaram implementar esse ano com os professores da PUC São Paulo, onde já estão contratando professores com trabalho intermitente, onde a Fundação São Paulo, a qual nós dizemos que lança um decreto para passar por cima da democracia interna da universidade, lança um projeto obscurantista naquilo que vai na direção oposta do que construindo nessa universidade. Então não são coisas descoladas, desvinculadas. Dom Odilo apoiou a farinata da figura que foi prefeito da cidade agora, João Dória. Então, eu penso que é muito importante a gente poder debater, e certamente um debate amplo, plural, não vai existir. Eu ficava pensando outro dia, eu coordeno um núcleo chamado Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista, onde a gente lê linha a linha Marx. Isso não vai mais existir nas universidades. É terra arrasada. Então, em relação a isso, nós temos que resistir, nós temos que nos organizar. E na PUC, aí concluo mesmo, nós temos que construir uma estatuinte, porque estão passando por cima da gente, passaram por cima do consumo, já querendo que dia 27 a gente entregue as propostas dessa estatuinte, e nós queremos construir um calendário, de fato, uma estatuinte que venha a atender os interesses da própria comunidade. Né? Então, um pouco é isso que eu queria socializar com vocês. Posso estar errado em muita coisa, mas eu penso que é um momento de muita exigência para todos nós, do ponto de vista de uma luta unitária do campo dos trabalhadores, para os dias que aqui estão e para os dias que virão. Obrigada. Ó, gente, vocês vão levantando a mão, se apresentando e falando. Certamente, se tivéssemos mais um ato político, talvez não tivéssemos uma discussão explicativa do que estamos vivendo. Esse é um privilégio dessa plenária, de poder fazer essa discussão com as devidas explicações. O problema é saber por que é que um obscuro político, um mentecato, consegue se projetar na política nacional. Como é que a ultradireita, com tendências fascisantes, arrasta as massas por trás de si? Tem que explicar isso. Porque a maioria está votando em Bolsonaro. E essa maioria não é só a classe média alta. Não é só os pequenos comerciantes reacionários, essa classe média vinculada ao comércio, vinculada aos latifundiários. Não, são as massas proletárias. É isto que devíamos nos preocupar e tentar explicar o fenômeno. Porque se a gente não entender este fenômeno, a resposta que devemos dar após a eleição poderá não vir. O problema não está mais na eleição. A vitória de Bolsonaro é quase que líquida e certa. Tomara que não seja. Tomara. Mas a probabilidade maior é essa. E é com essa probabilidade concreta que temos que trabalhar.
Vamos ser capazes de enfrentar esse governo ditatorial que vem aí com a devida unidade? No campo da esquerda, esta é a grande pergunta. Porque no campo eleitoral é mais fácil realizar a unidade quando se está ameaçado por uma posição ultradireitista. Veja que até o Ciro Gomes disse que votava no PT porque ele é antifascista. E nós sabemos que ele é parte da oligarquia paulista. Certamente, a luta antifascista não será respondida por nenhuma fração da classe capitalista e nem da pequena burguesia. Ou é o proletariado que vai responder, ou não haverá luta antifascista. Foi assim na Alemanha, foi assim na Itália, foi assim no processo todo de fascização da Europa. Eu não quero fazer uma transposição, porque não existe esse fascismo aqui como se fosse o fascismo da Alemanha. Está havendo muita retórica eleitoral em torno da questão do fascismo, né? Do fascismo, no caso. Então, a pergunta, a resposta à pergunta que devemos fazer: por que é que chegamos a essa situação? Né? Chegamos a essa situação porque houve uma falência do PT. Mas não é isso que não explica sozinho. Não explica sozinho, mas é verdade. O golpe de Estado que derrubou o governo, com 54 milhões de votos, foi incapaz, fomos incapazes, digo fomos quando generaliza, incapazes de derrotar o golpe. Por quê? Porque a classe operária já não estava disposta a lutar. Porque quando a classe operária estava disposta a lutar, ela estava disposta a lutar já contra o governo Temer, contra as reformas. Porque antecipado ao golpe, antes do golpe, houve uma demissão em massa sob o governo de Dilma. E o sindicato de São José, do ABC fez um acordo de fixação do trabalho com as multinacionais. E as demissões vieram. Se não se luta contra as demissões, num momento de profunda crise, a classe operária não confia nas suas direções. A classe operária começa a confiar nas suas direções quando vê que ele é fiel ao que há de mais elementar dos assalariados, que é o emprego. Essa crise que se abriu em 2014, quando a recessão bateu forte, não houve resposta que partisse da classe operária. E nossos sindicatos, as centrais sindicais profundamente estatizadas, profundamente burocratizadas, não deram a resposta. Está aí porque Bolsonaro ganhou força. Mas eu disse, não podemos apenas nos referir a este problema, a este lado da questão. Existe uma outra. É que os partidos da burguesia como um todo entraram em crise. A burguesia estava preparando, depois do golpe do Estado, uma transição onde se manteria a unidade dos golpistas. Não foi possível. Porque a crise econômica continuou a bater contra o governo Temer. A Lava Jato passou da concentração de sua ação sobre o PT e se espraiou em torno do governo, pegou o PSDB, PMDB, e as massas viram como um conjunto, uma falência política.
as massas, no seu atraso, na sua falta de organização, mas instintivamente viram que ali havia uma falência. Mas nós não temos uma direção revolucionária alternativa. E as massas correm atrás, de acordo com as pressões que a própria burguesia realiza sobre elas quando se trata de eleições. E esse fenômeno de arrastar, vocês vejam, as mulheres, que todo o movimento, esse misógino, esse ataca violentamente as mulheres. Vocês viram quanto voto teve Bolsonaro às mulheres? Os negros. Viram quantos votos as massas negras deram ao Bolsonaro? Então, não vamos falar desse fascismo em abstrato. Vamos falar do profundo desencanto das massas no processo que se realizou após o fim da ditadura militar. Esse é um ciclo que se encerra, que foi um ciclo onde a CUT nasceu, o PT foi criado, e houve toda uma luta para ver como se democratizava, como se estabelecia as bases democráticas do país, as bases democráticas burguesas, vamos dizer, o conteúdo de classe, para não ficar com democracia em abstrato. Esse ciclo se esgotou. E se esgotou devido a uma crise mundial em profundidade da que nós tivemos em 1929, que levou finalmente à Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo essa profunda crise de desintegração do capitalismo. Então não é por acaso que um Bolsonaro acaba galvanizando um movimento que seria incompreensível se nós não analisássemos esses fatores que estão subjacentes à profunda crise política e econômica. Por último, para não alongar, quando a ditadura militar se esgotou, a burguesia fez uma transição por meio de uma outra ditadura civil. Sarney era um ditador civil. Não foi eleito por ninguém. Foi instituído pelos próprios militares e pelos acordos da antiga Arena e com o PMDB. Quando vem a primeira eleição, vem numa crise profunda da política, porque a dívida pública havia levado o país à bancarrota e o governo Sarney tinha que enfrentar as massas todos os dias, inclusive ocupando os mercados, porque havia um movimento, inclusive contra a fome, contra a miséria, tão profunda que era, que esse governo faliu. Vaiado e ovado. Ovado. Esse governo faliu. A eleição que deu lugar ao Collor foi uma eleição fraudada pela Globo. Era para o PT ganhar. Inventaram, inclusive, que o PT era terrorista, porque havia ajudado os terroristas a fazer um prisioneiro que era o Abílio Diniz. Inventaram essa mentira fantástica. Estamos ficando aqui um pouco assustados com os chamados fake news. Não existiu maior fake news que se criou nesse país do que quando acusaram o Lula, o PT, de ser parte de um complô terrorista para derrotar. Isso na época do... Estão lembrados disso? Sim. Esses fake news aí do Bolsonaro, das camisetas, tudo isso é fichinha, é brincadeira, diante do que fizeram nas eleições que deram o poder. Qual é o problema político da burguesia depois do fim do regime militar? É como o Estado seria centralizado. Nós temos uma tradição republicana do Brasil
de uma república oligárquica, de uma democracia oligárquica e de uma centralização burocrática autoritária. Essa é a tradição do nosso país. O Lúcio Flávio nos expôs aqui. Tivemos que passar pelo Estado Novo, passamos pelos golpes, e foi para o golpe de 64. Tudo isso tem a ver com a centralização autoritária do Estado. Essa centralização autoritária do Estado foi se decompondo nessas últimas décadas, para a chamada redemocratização. Nós estamos hoje com a democracia burguesa em frangalhos, corrompida até a medula. E o PT se corrompeu junto, porque dirigiu esse Estado, porque fez parte dessa democracia. E as massas que acreditaram, que jogaram suas forças aí, se desencantaram. Vamos ser verdadeiros. Porque se queremos combater o fascismo, tem que ser profundamente verdadeiros. Não podemos nos basear em retóricas eleitorais. Há uma necessidade, um golpe de Estado e a prisão do próprio Lula foi uma necessidade de recentralizar os poderes do Estado. Quem iria fazer isso? Alckmin. Era a aliança do PSDB com o Centrão. Este era o projeto. Esse era o projeto do imperialismo, esse era o projeto do grande capital. Fracassou essa linha política da burguesia, que iria marginalizar o PT, se fosse assim, né? E em meio a esse dilaceramento, surge como um vulcão um fenômeno, que é um fenômeno da ultradireita reacionária, e que destampou esses grupos fascistas, esses grupos nazistas já existiam, eles se manifestaram em 2013, se manifestaram todas as lutas aqui na Paulista, que nós tivemos presente aqui na Paulista, contra essa gente, eles se manifestaram na Paulista, favorável ao golpe militar, a bandeira do golpe militar, etc. E eles já vinham se gestando. E agora, a burguesia faz uma virada em favor de Bolsonaro. Embora o setor do grande capital teme, porque este governo vai se chocar com as massas e não vai ser fácil impor as suas reformas pró-imperialistas, suas reformas antinacionais e antipopulares. Não vai ser fácil. Concluindo, as massas saem divididíssimas da eleição. Esse é o nosso perigo. Esse é o perigo de como reagir às tendências direitistas. É as massas oprimidas saírem arrebentadas de um lado, procurando o voto no Haddad, do outro lado, o voto no Bolsonaro. Esse dilaceramento da luta interburguesa das massas, nós vamos ter que superar. Como reunir as forças operárias, as forças oprimidas contra esse governo? É o grande problema que vamos enfrentar. O PT vai fazer isso? Vai terminar a eleição, ele vai convocar todos nós para criar os comitês de frente única para combater esse governo? Vai fazer isso? Vai chamar os operários a fazer isso? Vai mobilizar a CUT, vamos mobilizar os sindicatos para a gente fazer esse enfrentamento? Se disser que vão aqui, nós vamos dizer que nós tínhamos já uma resposta. Mas não é ser pessimista subjetivamente. A realidade política mostra que o PT já está procurando a conciliação de classes como ele praticou. Haddad está procurando reunir forças com os setores golpistas. E é impressionante sair no estado de São Paulo hoje, o Haddad falar que o Moro errou apenas em algumas questões e acertou em outras. Em absoluto, Moro é um agente do imperialismo no Brasil e tem que ser caracterizado
como parte desses fascistas. Nenhuma concessão pode ser feita. Nenhuma, por razão nenhuma. E quando se faz uma concessão por um voto, por votos, a esse tipo de gente, é porque está se procurando um apoio em setores da burguesia. Porque a classe operária não tem interesse nenhum, a esse tipo de declaração, a esse tipo de formulação. Então eu concluo aqui com vocês que eu acho que esse ato que nós vamos ter no dia 25 deveria ser um ato, de fato, para sairmos organizados após as eleições. E devemos defender. Vamos constituir os comitês em todos os bairros, em todas as fábricas, em todas as escolas, para enfrentar esse governo. Nós temos a arma da greve geral. A classe operária já fez sua experiência e provou que ela é forte. Tá? Unir a pequena burguesia, a classe média, que também está estraçalhada, em torno da política da classe operária. Essa é a nossa resposta. Se não for assim, a direita vai avançar e vai impor a força das armas aquilo que a burguesia necessita. Obrigado, companheiros. Obrigada, Edson. Sim, vou ver se tem mais alguém que quer falar, que ainda não falou, depois eu paro. Então, gente, tem outras pessoas que estão... Quero saber se mais alguém quer falar, porque senão tem pessoas que já falaram e querem falar, a gente vai... Não há problema algum para falar, mas queria saber se tem mais alguém que ainda não falou. Você vai deixar? No dia 25, tá. Você vai deixar para falar no dia 25? Não quer falar agora? Bia, eu só queria falar que todo ato, toda quinta-feira, tem grupos que estão se ferrando. Não dá para inverter esse negócio e mudar o dia? Eu sei que já está rolando uma porção de propaganda do próximo, mas já é o terceiro quinta-feira. Aí a gente fica meio amarrado nesse processo, né? Nossa turma está aqui, a gente conversou, e aí fica difícil. Não é que a gente endossa. Eu sei que tem coisas que a gente tem que avaliar que são mais importantes, mas variar um pouco o dia é possível, não é? Não, no dia 25 já está na rua. Não, dia 25 não tem jeito, já está na rua, já tem os movimentos sociais. Já tem. Eu só queria dizer que aqui devia estar cheio, como sempre tem estado, mas o fato de estar sempre quinta, está acontecendo isso. Tá. A gente anota para a próxima, vai ser 25, que já está, mas a gente leva essa questão. Só antes de passar, está o Urbano, depois eu passo para o Lúcio, que é quem se inscreveu. Mas só para lembrar que muitas vezes, viu, Sueli, a gente acabou marcando porque é o dia que tem liberado um espaço para a gente. Mas é ruim, a gente pode fazer no Padre da Cruz, pode fazer em outros, não necessariamente na sala, né? Como temos feito, inclusive, várias assembleias conjuntas, né? E já que está todo mundo aqui, lembrar que no dia 23, na terça-feira, nós temos uma assembleia unitária dos 3 setores, professores, funcionários e estudantes, para a discussão da Estatuinte, com um ponto de pauta que é a Estatuinte, com calendário para organizar esse debate, essa luta aqui na PUC, tá? Aí não vai ser na quinta, vai ser na terça, tá bom? Então, Urbano, mais alguém quer se inscrever? Então, depois do Urbano, Lúcio, tá bem? Pode vir aqui, porque ele está gravando, dá para ver. Boa noite. Tem uma questão interessante que política não tem vácuo. Ou seja, se você não ocupa, ele é ocupado por uma outra política. Se você olha um pouco o processo de organização, principalmente dos trabalhadores e da periferia, nós tínhamos um componente fortíssimo, que era uma igreja e uma teologia da libertação na década de 70, que nós chegamos a ter 1 milhão de círculos bíblicos no Brasil. Para a gente ter uma noção do que é 1 milhão de círculos bíblicos, se você coloca 6 ou 10 pessoas, a gente está falando de 10 milhões de pessoas organizadas. E dentro de uma prática cotidiana na periferia, com pastorais operárias, pastorais carcerárias,
pastorais universitárias, ou seja, era um momento que tinha uma organização real sobre isso. A tal ponto que essa organização, ela conseguiu durante um curto período, se você for analisar 2 décadas, a formar até mesmo o maior partido de expressão de movimentos populares no país. Entretanto, a partir do momento que tem isso, existe um processo, primeiro, da própria igreja, de dar conta de eliminar a ideia de uma teologia da libertação, porque pensava uma igreja muito democrática, muito horizontal, não dava conta dentro dessa estrutura vertical, via do Estado, do Vaticano, e que teve um enfrentamento e um desmonte. E esse desmonte, ele imediatamente ele é suprido por uma outra organização teológica dos movimentos neopentecostais, dentro de uma outra teologia, que é uma teologia da prosperidade. Não é à toa que, recentemente, investigações sobre a opinião pública, onde se tem o maior pensamento de verniz neoliberal, é na própria comunidade da periferia, que é a reverberação desse discurso de uma teologia da prosperidade. E dentro da teologia da prosperidade, você vai ter que buscar saídas individuais mesmo. Meritocrata, vencedor, empreendedor, toda essa narrativa. E as narrativas do cuidar, de solidariedade, de estar junto, de caminhar, de se fortalecer, aos poucos elas são substituídas. Ao mesmo tempo, esse setor que foi expressão desse movimento organizado, ele se institucionalizou de tal forma seus acordos históricos de classe, que ele não consegue mais voltar. Ou seja, a grande questão, apesar de ter 54 milhões de votos lá, quando teve o golpe, por que nem a Bolsa Família? Só as pessoas da Bolsa Família organizada no Brasil dá conta de fazer um alvoroço significativo. No entanto, 2 anos antes da Dilma cair, quando o questionário que teria a falência da Bolsa Família, teve um rebuliço no Brasil inteiro e nas agências. Invadiram agências da Caixa Econômica, tal, tudo mais. Ou seja, então, como é que essas conquistas garantidas pelo governo democrático de transição em torno do PT, elas não capitalizaram dentro de uma projeção política? Ou seja, porque um germe neoliberal já está impregnado dentro dessa política. Tem uma elaboração teórica que eu acho interessante, que ele diz que o fascismo só consegue pulsionar de forma muito forte quando ele começa já germinalmente estar dentro da própria esquerda, ou dentro de setores da própria esquerda. No sentido de que a política pública começa a ser uma política de conciliação de classe em tal escala que você não consegue mais distinguir o que é uma coisa da outra. E essa confusão faz com que, em momentos de crise, que é o que nós estamos vivendo, as pessoas não têm um discernimento claro de quem são seus aliados, quem são seus inimigos, quem está próximo, qual é a compensação de peso. E o fascismo ele só consegue, de fato, ganhar espaço em momentos de crise. Em nenhum momento histórico o fascismo conseguiu ter espaço em momentos de prosperidade, abundância, ou em momentos de avanço de crescimento. Ele se consolida justamente dentro do momento de crise. E aí ele agrega uma coisa que é interessantíssima. Ele faz uma articulação do Estado para dentro das casas. É o momento em que a política ela vibra dentro da própria casa. A ideia do oiko mesmo, da oeconomia ou a casa, né? O Estado e a casa estão vibrando na mesma coisa. É incrível como as casas estão desconfortáveis. Qualquer reuniãozinha familiar a gente passa por constrangimentos razoáveis para saber que as pessoas mais próximas de seus afetos têm um imaginário que você olha e diz assim, pô, não estou acreditando que esse sujeito, que é uma gente boa, cara próximo, né? Que está aqui, que, até mesmo da família, né? Como é que pode ter um verniz tão absurdo, né, em torno de uma política de terror? E aí é uma questão de uma desorientação, as pessoas estão pensando de uma forma muito pragmática. Aliado ao momento de crise e ao de desespero, tem uma saída messiânica, que é um discurso fortíssimo também no momento de crise, que é o apelo ao fascismo, e de um proto-político, um proto-estado ou um proto-homem. É um momento que se canaliza muito com a projeção de uma grande liderança, ou o estigma de que esse líder salvador e messiânico vai ser capaz de passar a mão. Quando eu comecei a conversar quem é que está votando mesmo no Bolsonaro e fui entender o que é,
É incrível o pacto que se faz de dizer que precisamos agora de uma pessoa que organize a casa, que precisamos agora de uma pessoa que dê conta de fazer o jogo duro. E aí é incrível que como esse eco político ele vai reverberando do elo mais simples, que é a estrutura familiar, às suas organizações mais complexas e chega até mesmo ao próprio Estado. Como é que se desmonta isso? Porque ilusoriamente não adianta, em todos os discursos que você vai fazendo contra essa política autoritária, as pessoas no fundo não acreditam. É incrível isso. Você chega e diz, não, o cara está defendendo a tortura. Não, mas não é bem isso, não. Vai ser uma coisa mais flexível. Ou seja, não tem extensão. Então, aí eu fico paradoxalmente pensando, pô, será que o cara está mentindo e ninguém acredita? Ou seja, porque tem de fato uma cumplicidade, aí lembra muito do que ele chama de lógica do censor. A censura faz com que aquela que é vítima do processo de censura ou da própria violência crie empatia com o agressor e com a própria violência estabelecida. Quando é que essas pessoas vão cair a ficha? Quando é que elas vão tomar conta? Quando na pragmática do seu dia a dia, no cotidiano, não mudar a sua vida. Até aí vai ter um encantamento, um canto da sereia com esse projeto. Por mais que a gente explique, por mais que a gente esteja do lado solidário explicando, é incrível como as palavras não surtem efeito. Qual é o nosso papel? Primeiro, não se afastar dessas pessoas, no sentido de que a gente tem que estar caminhando junto. Segundo, não criar os rótulos que dê unidade a esse grupo. Enquanto tinha as manifestações do Fora Dilma, extremamente esdrúxulas, cheias de cartazes extremamente prolixos, desde feminicídio sim, feminismo não, que era uma loucura aquilo, você percebia uma heterogeneidade. Quando aquilo tomou um bloco para dizer que aquilo era direita, e ser direita era ser contra a esquerda, que estava no governo, essa coisa toda, deu-se uma unidade muito grande àquele grupo. Então, nesse caminhar, que vai ser um caminhar solitário, eu acho que a gente vai ter que ter algumas práticas que perdemos a memória. Primeiro, de fato, ter uma relação autêntica e alerta, no sentido de que todas as pessoas que forem agora vitimizadas pelo processo do fascismo, elas têm que ser divulgadas e publicizadas, com cartazes, com poesia, com música, com tornar público esse ato da violência. E aí é o momento agora de que chamar o outro de fascista, principalmente esse setor da classe operária, que está de uma forma extremamente enganada ao jogo, não contribui em nada. É criar justamente uma homogeneidade. É o momento agora de estratificar esse grupo, identificar de fato quem é a matriz fascista, quem é a matriz conservadora, quem é a matriz que ingenuamente está achando que a partir do momento que votar vai resolver sua vida, e em cima dessa fração começar uma política de convencimento. Hoje eu vi uma cena antes de chegar aqui no metrô que eu achei muito interessante, uma menina sozinha na saída do metrô, com um manifesto e conversando com as pessoas e abraçando as pessoas. Porque as pessoas estão com muito medo. Tem um medo, uma certa paura agora estabelecida de que a gente vai ser perseguido no outro dia, que a gente vai ser isso, aquilo, outro, né? Vai ser torturado, vai ser colocado no paredão. E obviamente que essa política do medo, ela se alastrou. E é o outro componente do fascismo. O fascismo funciona com a maquinação do medo. É a internalização do medo. Aí o medo de se organizar, é o medo de fazer política, é o medo de não ir para um ato público, é o medo de não falar as coisas, é o medo de não ter opinião. Ou seja, a partir do momento que isso vence, porque internaliza nas pessoas, aí de fato o fascismo se consolida. Então agora vai ser um momento de muita coragem, de muita paciência histórica, de muita convicção política, moral e ética do que a gente defende e do que nós somos e do nosso legado. E como nós estamos falando de um lugar que é a própria PUC, nós temos cotidianamente entender que esse projeto do fascismo está aqui com a implantação da reforma, com a implantação das medidas trabalhistas. Hoje nós temos 7 relações de trabalho. Nós somos vanguarda às manifestações de reforma da terceirização. Então, essa eu acho que é um jogo de paciência. E é um jogo de resistência. É um jogo de conversar com as pessoas. E conversar naquilo que é o universo simbólico de cada um. Lembre-se também que a igreja tinha um setor extremamente reacionário na década de 70. Da mesma forma como hoje tem
vários setores neopentecostais reacionários, mas também é um processo em divisão. Ou seja, porque a boa parte da base desse setor não consegue mais ter a arrecadação que tinha antes. Porque o muro de lamentações que tem hoje nos programas televisivos dessas igrejas, querendo mais arrecadação e não consegue, aos poucos, cotidianamente, também eles vão ser cobrados a uma posição diferente. E aí eu acho que tem que estar junto, porque se a gente não estiver junto, a gente vai ter que apostar no desespero, no medo, na angústia. E aí é o momento do posicionamento. Reverberar isso, ficar alerta. Todas as pessoas que forem vítimas de agressão do fascismo, essas pessoas têm que ser ovacionadas coletivamente como um ícone, como um marketing de uma resistência. E ganhar expressões artísticas, expressões poéticas. Tem um terceiro componente no fascismo, que ele é muito sério, e de pouco humor, e de pouca alegria. E aí é um momento que a gente tem que ter claro que o fascismo, como resistência, nós temos que ter a manifestação da coragem, da alegria e do humor. Oswald de Andrade dizia, verde e amarelo não dá azul, dá azar. Bom, mas alguém quer se... Não? Não? Bom, fugir a bala da boca, senão não consigo falar. Bom, se ninguém mais quer se colocar, eu entendo que foi um momento importante para nós aqui, né? A gente teve até mais tempo para expor ideias, acho que isso também é muito legal e importante, né? O Edson colocou isso para o mato, quando você está voltado, você faz uma agitação, é tudo muito rápido, né? Mas eu acho que possibilitou a gente trazer elementos importantes para continuar a discussão, o debate, e convidar todos e todas que estão aqui para o dia 25, para a gente... Dia 23 a Estatuinte? Não, dia 23 a Estatuinte. Terça-feira. Professores, funcionários, estudantes no Pátio da Cruz, né? Que nós falamos, Pátio da Cruz, tá? Muito importante, mediante os ataques que a gente já tem falado e vocês têm visto e têm participado. E no dia 25, então, um grande ato, né? Para a gente também tirar desdobramentos de ação, de luta nesse processo. Então, convidar todas, grupos, centros acadêmicos, coletivos, frentes, enfim, todo mundo que puder vir e somar conosco no dia 23 e no dia 25. E a luta continua, né, moçada? Abaixo o fascismo! Abaixo o fascismo!